Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus. A responsabilidade se tornou maior, né? Porque eu também estava orando. Eu falei, nossa, fiquei muito feliz quando o pastor falou que ia pregar, né? Nosso pastorzinho amado. E aí a gente ficou na expectativa. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele tem o momento certo, Ele tem o dia certo. E Ele há de colocar no coração do nosso pastor, um beijo para o nosso pastor, para a irmã Jaísa, melhoras. O dia em que Ele irá retornar esse púlpito para pregar, nos trazer uma palavra, aquela palavra abençoada que Ele nos traz. E nós cremos, com certeza, que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle dessa igreja. Que Deus está no controle das nossas vidas. Então, nada temeremos, porque o nosso Deus é maior. Amém? Então, a responsabilidade é grande de estar no púlpito. É muito, embora, como eu falei da última vez, ministrar o louvor é bem mais fácil para mim. Mas aqui estou para realmente falar aquilo que o Senhor já falou ao meu coração e tem ministrado ao meu coração. E quero agradecer também aos pastores, né, ao pastor Jorge, ao pastor Denilson, que sempre tem nos auxiliado. Pastor Jorge com os cursos, como eu tenho aprendido com os cursos do pastor Jorge, né? O pastor Denilson me entregou várias fontes, né, de aprendizado, comentários bíblicos. Antes mesmo de eu ser ordenada diaconisa e tal, eu já tinha pedido a ele, porque eu queria aprender um pouco mais. E aí o Senhor, né, nos preparou para esse momento e nós vamos utilizar tudo aquilo que a gente tem aprendido, mas principalmente na total dependência do Espírito Santo de Deus. Porque se não for Ele, não adianta. Será somente meras palavras que não vão passar desse teto. Então, nós contamos totalmente com o Espírito Santo de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Abra sua Bíblia. O tema da minha mensagem... Coloca aí, Dudinha. Encontre a luz na escuridão. Encontre a luz na escuridão. Esse é o tema da nossa mensagem. E o texto que nós vamos ler é um texto bastante conhecido. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 8. É um texto bastante conhecido. Que é a visita de Nicodemos. Essa é na parte final, tá, Dudinha? Só no final essa frase. João, capítulo 3, do 1 ao 8, o encontro de Nicodemos com Jesus. Texto bastante conhecido, mas que, vamos dizer, aprove o Senhor eu estar aqui nessa manhã, no meio de um seminário, que, por sinal, o seminário tem sido bênção. Na sexta-feira, falando sobre a segunda vinda de Jesus. Nossa, como aprendemos com o pastor Guilherme Dallier. Ontem, com o pastor Renato Soliçano, a santidade, também maravilhoso. À noite estaremos aqui com o pastor Jorge sobre o jejum. Igreja, venham conhecer a palavra de Deus. Estaremos juntos aqui para conhecer a palavra de Deus, porque o mundo está aí, querendo tragar aquele que não conhece a palavra, porque é levado por qualquer vento, né, de ensinamento. Mas aqui, graças a Deus, a nossa igreja tem a palavra da verdade. Aleluias. Então, estou aqui nessa manhã para falar sobre encontre a luz na escuridão. Eu vou ler no multimídia, que a minha versão aqui é em versão NVT, e eu vou ler na NAA, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz
se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Aleluia. Vamos orar. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor é real neste lugar, a sua presença é notória neste lugar. Esse culto é para ti, Jesus, esse culto é para engrandecer o teu nome, Senhor. E nesse momento, através da tua palavra, Jesus, que a tua glória seja sobre este lugar. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Deus, para tudo que o Senhor falou ao meu coração, que eu venho colocando diariamente, ó Senhor, em prática, ó Deus, e estamos no processo, Senhor, a cada dia de mudança, que estejam também no coração dos meus irmãos, ó Pai, aqueles que estão ouvindo em casa, que haja a presença do teu Espírito Santo. Ai de mim falar outra coisa que não seja a tua verdade, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, fala a tua igreja, como o Senhor já tem falado esses dias, ó Deus, para que se cumpra, Senhor, o teu propósito neste lugar, nessa manhã. Entregamos tudo nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Podem sentar, igreja. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, é um texto bastante conhecido, falando sobre Nicodemos. Dando um pequeno resumo, como alguns já sabem, Nicodemos era membro do conselho judaico, ele era um fariseu. Ele era um mestre da lei, que vivia rigorosamente a lei judaica. Nicodemos provavelmente era um homem bastante rico, né? Um homem muito rico. Porque quando Jesus morreu, ele levou para o seu corpo 100 libras de um composto de mirra e aloés. Mirra era uma essência maravilhosa. E aloés. Então, só quem tinha posses conseguia levar esse produto. Então Nicodemos era um mestre da lei, era um grande estudioso, era um grande sabedor da palavra, da lei. Em algum momento, o seu coração foi impactado ou começou a ser incomodado a conhecer quem era Jesus, porque ele começou a fazer milagres. E aí Nicodemos começou a travar uma luta no seu coração. Falei assim: eu preciso conhecer. Eu imaginando, né? Preciso saber quem é esse. Porque ele só faz milagres. Quem faz esses milagres vem da parte de Deus. Então eu preciso saber. E aí Nicodemos, diz o texto, a gente está no versículo 1, no versículo 2, que ele procurou Jesus à noite. E aí eu fiquei intrigada, eu falei: por que ele procurou Jesus à noite? Aí existem vários escritos que dizem que uma das respostas é que, para que não descobrissem ele, né, que ele foi procurar a Jesus, né, por medo de que os outros fariseus descobrissem. E ele foi à noite ter com Jesus, porque ele já estava sendo tocado pelo Senhor. Você crê nisso? Porque eu acredito que se ele se arriscou, né, por sua posição, é porque no seu coração ele já desejava algo. Tinha alguma coisa que precisava ser mudado. Nicodemos sabia que faltava algo no seu coração. Porque a gente pode conhecer muito a letra, a gente pode conhecer muito a palavra, de cabo a rabo, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Mas falta o essencial. E aí a gente pode ser a pessoa mais estudiosa, mais inteligente, né? Você ter várias faculdades, você ter vários cursos,
e você ter várias virtudes, mas, porém, nos dias de hoje, nós precisamos entender que precisamos do Senhor. Precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, sempre vai faltar algo nessa sociedade, nesse mundo, porque eles não querem conhecer a verdade. E muitos de nós, como igreja, também. Porque às vezes a gente vem para a igreja como uma mera rotina, né? Uma mera religiosidade. Eu preciso estar lá no domingo de manhã, eu preciso estar lá no domingo à noite, eu preciso estar lá na quarta-feira, na segunda-feira, no plantão de oração, no ministério de louvor. Eu preciso estar lá, porque senão a Célia vai puxar a orelha, né? Porque eu puxo mesmo. E vira uma mera rotina. E, na verdade, o viver o evangelho não é isso. Você precisa viver o evangelho por amor. Por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, por amor àquele que nos salvou e nos resgatou. Então, nós precisamos entender que o que falta na nossa vida é realmente viver pelo Senhor e para o Senhor. E aí no versículo 3 e 4, ele começa dizendo que é preciso nascer de novo. Coloca aí, Dudinha, no versículo 3 e o versículo 4. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa semana eu perguntei ao pastor Jorge, por que ele afirmou em verdade e em verdade? Você percebeu que ele falou em verdade e em verdade. Então, em cima dessa verdade absoluta, é o que ele está dizendo. Em verdade, eu digo. Não, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E aí, pesquisando lá nos comentários, né, que a gente vai pesquisando sobre a palavra, o nascer de novo é uma palavra grega, lá, anotem, né? Nascer de novo, nascer de cima, pela segunda vez, radicalmente, por completo. Isso é o nascer de novo. Nascer de novo significa experimentar uma mudança tão radical que é como um novo nascimento. É como se na alma acontecesse algo que só pode descrever-se como voltar a nascer de novo por completo. Todo esse processo não é um lucro humano, porque provém da graça e do poder de Deus. Porque realmente, Nicodemos, ele era o conhecedor profundo da lei, da palavra, das escrituras, e ele não conseguiu alcançar o que é nascer de novo. Nossa, eu preciso voltar ao ventre materno da minha mãe. Eu preciso voltar a ser uma voltar no ventre da minha mãe, ter a junção do meu pai e da minha mãe, para que eu pudesse nascer de novo. E Nicodemos não conseguia entender a verdade do conhecimento de Cristo. É lógico que eu acredito que Jesus, né, sabendo como Nicodemos era conhecedor da lei, ele falou assim: então vamos lá, vamos embaralhar um pouquinho a cabeça dele, para ver se ele consegue alcançar aquilo que eu estou dizendo. E realmente Nicodemos não conseguiu alcançar. Às vezes nós mesmos, nós como igreja, hoje no século 21, no ano de 2022, não conseguimos entender a mensagem que está sendo pregada neste púlpito aqui. Por quê? Não porque os pastores, os diáconos, as diaconisas que vêm aqui, sobem, não conseguem expressar, não conseguem dar uma explicação correta. Não. É porque muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados para ouvir a verdade do Senhor. Porque é a verdade absoluta. Não é a verdade que se pode ter uma sombra de dúvida ou variação. É a verdade absoluta do Senhor Jesus. A palavra de Deus que é pregada neste lugar. Nós temos escutado no seminário, conhecendo mais da Bíblia. A verdade que se tem falado aqui é a verdade do Evangelho. É a verdade do Cristo ressurreto, do Salvador, que é possível viver mediante a sua palavra. Gente, nós estamos no processo, nós estamos em processo nesse mundo. Nós somos carne, nós somos seres humanos, nós vamos errar, né? Eu erro, e aí eu volto lá, peço perdão ao meu marido, que sabe dentro de casa, né? E aí eu vou e cometo uma falha, eu falo: Jesus, tem misericórdia.
Graças a Deus que ainda nós conseguimos perceber onde erramos, porque o perigo está onde não percebemos. Porque às vezes a gente erra, a gente peca, e aí a gente não consegue alcançar que estamos errando. Porque o nosso evangelho tem sido um evangelho superficial. Porque o evangelho transforma. A palavra transforma, gente. A palavra transforma. Ultimamente, alguém falou aqui, um pastor falou que não é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não! Eu falava isso muito para o meu esposo. Ele falava assim, eu sou assim. Agora ele já entende mais. Falei, não. Quem conhece o evangelho da verdade, quem tem um encontro em meio à escuridão com a luz, é transformado. Não pode viver da mesma forma, não pode viver da mesma maneira, querido. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então nós precisamos entender essa verdade. O fato é que Nicodemos se encontrava num dilema, como todos nós hoje. O problema de querer mudar e não conseguir por si mesmo. Sozinho eu não consigo. Hoje nós somos assim. Às vezes a gente fala, Senhor, sozinho. Tem até uma música, sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Porque nós precisamos do Senhor. Queria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 7, o pastor Renato ontem até comentou. Romanos capítulo 7, do 15 ao 18. Eu vou ler nessa versão NAA e depois eu vou ler uma versão que eu tenho pesquisado, que ela só tem em inglês, que também chega próximo à tradução original das Escrituras. Diz assim, Romanos 7, 15 ao 18. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Na versão que eu tenho, versão em inglês TPT, diz assim: sou um mistério para mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas acabo fazendo o que meus instintos morais condenam. E se meu comportamento não está de acordo com o meu desejo, minha consciência ainda confirma a excelência da lei. E agora percebo que não é mais meu verdadeiro eu fazendo isso, mas o intruso indesejado do pecado em minha humanidade. Pois eu sei que nada de bom vive dentro da carne da minha humanidade caída. O desejo de fazer o que é certo está dentro de mim, mas a força de vontade não é suficiente para realizá-lo. Então, o pecado que existe, a carne, né, essa humanidade caída, é muito mais forte. E aí se encontra aquela luta do espírito contra a carne. Mas aí eu caio em si e falo, o espírito é muito mais forte do que a carne. Mas ela só se torna mais forte quando eu busco a palavra de Deus. Quando eu dobro os meus joelhos e reconheço que eu preciso do Senhor, que eu preciso me humilhar. Tem até uma música que eu gostaria de cantar, tudo se resume em música, né? Eu até gostaria de cantá-la hoje, mas como o ministério não sabe, que ela fala assim, pois eu sei que em meu corpo eu sou escravo, não sou apenas... Não, peraí. Pois eu sei que no tocante o meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então liberta-me de mim.
Eu quero ser a sua casa, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Então, essa música, você chegar em casa, você escuta, liberta-me de mim. Ela é maravilhosa, porque ela diz exatamente isso. É essa verdade que está descrita nessa palavra. Porque milita carne e espírito. E precisamos ter prazer na lei do Senhor, buscar a lei do Senhor. Nicodemos, ele conhecia a lei, mas ele não conhecia o Cristo. Ele não tinha profundidade de conhecer o Salvador. Então ele foi em busca disso. Então existe luz na escuridão. Às vezes você está no escuro, você está perdido. Nós, às vezes, como igreja, estamos presos à religiosidade, à rotina diária, como eu falei. E precisamos parar e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua luz. Eu conversei uma vez com uma pessoa próxima que teve uma depressão muito forte mesmo. E ela falou: Célia, é totalmente escura. Você não imagina como é. Mas em um determinado momento, em um pequeno momento de lucidez, uma luz, eu me apeguei a ela. E eu consegui sair dessa depressão. É basicamente isso. É você pegar um pingo. Você, às vezes nem com óculos você consegue enxergar, mas é você tentar olhar para Jesus e Ele vai estar ali, luz, a luz no fim do túnel. E é para lá que você tem que ir. Você tem que correr para ela. Você tem que correr para essa luz e pedir: Senhor, liberta-me de mim. Liberta dos meus achismos, dos meus desejos carnais, das minhas vontades. Porque às vezes, quando a gente precisa entender que o nascer de novo é deixar Jesus transformar por completo a nossa vida. E isso só acontece com a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguiremos sozinhos. Com o Espírito Santo nós vamos conseguir. Então nós precisamos entender, igreja, que hoje em dia nós precisamos nascer de novo. Porque a igreja precisa. Eu lembro, ontem o pastor Renato falou isso e eu estava pensando. No período da pandemia era fique em casa, né? Fique em casa. E alguns falavam, fique em casa se puder, né? Agora, a pandemia já passou, saia de casa. Vá para a rua, querido. A igreja precisa ir para a rua. Precisa salvar aqueles que estão perdidos. Ou até mesmo aqueles que estão em casa aprisionados ainda com o emocional totalmente abalado. Nós precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos ser como Nicodemos nesse momento. E mesmo que seja no escuro, mas eu vou ao encontro deste Senhor e Salvador. Nós precisamos, como igreja, sair da nossa casinha, como foi falado ontem. Jesus está voltando. A segunda vinda do Senhor está próxima. E o que precisamos fazer, como foi falado no primeiro dia? Nós precisamos fazer o ID do Senhor, porque assim aceleramos a volta do Senhor. É lógico que Ele não precisa disso, mas precisamos falar, nós precisamos sair. Ainda existe gente dentro da tua casa que precisa ouvir a verdade, mas ela só vai ouvir a verdade com a sua vida. Você precisa fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença na minha casa. Eu preciso fazer a diferença para a minha vizinhança. Eles precisam ver Jesus em mim. Eu não posso ser mais um na multidão. A igreja precisa ser algo, uma casa, um lugar, pessoas que referenciam, que sejam referências para outras pessoas. No versículo 5 e 6... que é a parte justamente que fala do nascer de novo. 5 diz assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da água pode-se, dizem, que é do batismo, e no Espírito é a palavra, é o Espírito de Deus. Uma alusão ao batismo de João Batista,
e o conhecimento do próprio Cristo. A água é símbolo da purificação e o Espírito é símbolo do poder. Então nós precisamos ter essa junção, igreja. Precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos da água para purificar a nossa vida dos nossos pecados diariamente. Nós temos o batismo das águas, que a gente mergulha e levanta e sai como uma nova criatura. Todos os dias precisamos fazer isso na nossa casa. Ao deitar e ao levantar, você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade, para fazer a tua vontade. Esse é um nascer de novo, todos os dias, diário. E o Espírito Santo vai te conduzindo a lugares que você nem imagina através do poder dele. Nós precisamos dessa junção. A água e o Espírito simbolizam o poder purificador e fortalecedor de Cristo, que poda o passado e nos concede a vitória no futuro. Ela poda o passado. Precisamos nos libertar do nosso passado. Às vezes nós vemos para a igreja e às vezes a gente ouve a palavra que a gente precisa, mas a gente está fechado. A gente está com o ouvido fechado, com os olhos tapados. E aí a gente precisa, como diz aquele versículo, né, que fala sobre de você olhar para a vida do seu irmão, tira a trave do teu olho antes disso. Isso resume a nossa vida, querido. Ao invés de a gente ficar olhando para a vida do nosso irmão, a gente tem tanta coisa para se preocupar na nossa vida. Eu fui uma pessoa... Hoje eu estou o quê? 42 anos. Eu fui uma pessoa... Isso só fui descobrindo também na psicologia, né? Tratando no psicólogo. Eu sou uma pessoa muito melancólica, né? Então, os melancólicos têm muito disso. E... são aqueles mais julgados, aqueles que se sentem mais oprimidos, aqueles que murmuram muito, que sempre o problema está no outro, não é com você. Sempre, tipo assim, se eu causei o problema com o irmão, sempre a culpa é do irmão, nunca é minha. Então, eu fui uma pessoa muito difícil nesse sentido. Né? Eu digo que o pessoal do Ministério de Louvor são as pessoas mais próximas que sabem como que eu era. E graças a Deus o Senhor me deu uma oportunidade de viver uma nova vida. E hoje eu consigo alcançar coisas que hoje eu vejo e falo: Senhor, por que eu era assim, né? Mas o lembrar de como eu era só é na lembrança mesmo. Porque voltar para Ele não quero mais. Eu não quero voltar ao passado. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem a me fazer daqui para frente. Eu não sei até quando o Senhor vai me deixar desse mundo. Eu posso ir para a glória daqui a pouco, porque eu sei que eu vou para a glória. Mas a minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida, a sua vida tem que estar nas mãos do Senhor. Se você partir hoje, querido, tenha certeza, eu vou me encontrar com o Senhor. Deixa o passado para trás. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para viver o novo, você precisa ter um encontro real com Jesus. Eu estou há 35 anos na igreja. Mas se eu não nascer de novo, eu vou ser uma mera religiosa. Eu posso vir aqui pregar, eu posso vir aqui, até Deus, porque Deus usa. Né, da mesma forma, eu posso pregar e várias vidas se renderem, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela transforma. Mas isso não quer dizer que eu vou para o céu, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você sabe disso? Lembra dessa verdade todos os dias, querido. Lembra dessa verdade todos os dias na sua casa. Quando você pensar em errar, porque às vezes é premeditado. Aí já é um perigo. Fala: Senhor, não, me ajuda. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Né? Então a gente precisa de uma mudança total da nossa vida. Precisamos ser mais parecidos com Jesus. Viver em santidade. Voltando, eu falo, o pastor Renato Tolessano nos trouxe uma reflexão sobre o pecado. Né? Ele falou que o alvo está ali, naquele ventilador. E aí eu vou mirar o alvo. O pecado é assim, né?
Ele falando, o pecado é assim, eu vou mirar o alvo. Mas o pecado nunca vai deixar eu acertar o alvo. Mas, na verdade, não é isso. Nós precisamos escolher o alvo certo. Nós precisamos escolher o alvo. Às vezes você está no alvo errado. Você está partindo para o mundo. E, na verdade, o alvo é Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Você está olhando para o lado errado. E você precisa olhar aqui, ó. Olhar para Jesus, olhar para o alto, olhar para Ele, olhar e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada, mas em Ti eu posso todas as coisas, ó Deus. Porque eu sei o que é passar necessidade, porque eu sei o que está na escassez, eu sei o que está na doença, eu sei o que é passar fome, mas o meu alvo continua no Senhor. Nós precisamos ter essa verdade, querido. Porque aqui no Brasil, graças a Deus, até agora, nós temos a disponibilidade de falar do evangelho da verdade, de viver a verdade. Embora nesse meio político agora sempre tem essa bagunça, né? E agora mais do que nunca, né? Agora a gente não pode nem mais usar a camisa do Brasil porque você acha que você é de um partido político. Gente, eu sou brasileira. Se eu quiser usar a camisa do Brasil, eu vou usar porque eu sou do Brasil. Vai vir a Copa do Mundo aí. Eu vou colocar a camisa do Brasil porque é Brasil. Eu não vou colocar a camisa da Argentina. Principalmente da China. Nem sei se a China foi, mas tá bom. Mas eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Eu vou usar uma roupa independente de partido político ou não, gente. Porque o meu alvo nesse momento em usar a bandeira do Brasil é torcer pelo meu time na Copa do Mundo. Assim deve ser o nosso desejo. Nós precisamos vestir a camisa de Jesus, independente de qualquer coisa, querido. Porque o nosso alvo, a nossa Copa do Mundo é o céu. O nosso troféu está lá em cima. O nosso troféu é a nossa coroa de glória. Porque a palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos nos apegar à palavra da verdade. Estamos sendo, aqui. Ninguém pode salvar a si mesmo, senão através de Jesus e da sua obra salvadora. Eu não consigo alcançar o perdão, a salvação, se não for através de Jesus. Precisamos ser luz na escuridão e não ser mais um na multidão. O nascer da água e do Espírito é sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Fazer como Ele faria. Não era somente decorar as Escrituras, e sim viver e praticar as Escrituras. No versículo 7, diz assim: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Nicodemos ficou admirado com essa afirmação, porque ainda estava preso à religiosidade, assim como nós hoje. Jesus está falando, vocês precisam mudar. Nós precisamos mudar. Não é assim que você vai conseguir. Não é assim que você tem que tratar o seu irmão. Você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa falar direito. Você precisa ser luz onde você está. E muitas das vezes nós não fazemos. Estamos na igreja, mas não queremos a mudança de verdade. Um homem pode fechar voluntariamente a sua mente a alguma verdade que não deseja ver. Pode ser resistente a propósito a um ensino que não quer aceitar. Estamos sendo ensinados nos púlpitos, ouvindo a mensagem e não queremos a mudança genuína. Venha para o seminário. Quando a igreja fizer algum convite, venha. Eu sei que muitas vezes, às vezes eu faço isso também. O ministério de louvor é um ministério muito difícil para você que não sabe. É um ministério de louvor muito difícil, porque a gente trabalha com ego, a gente trabalha com orgulho, a gente trabalha com pensamentos indesejados, com murmuração. É um ministério de música muito difícil no sentido geral. Porque a gente precisa entender que o estar no púlpito também
precisa exalar o perfume de Cristo. Hoje nós somos poucos, às vezes você vê a mesma pessoa tocando. A gente tem orado para que Deus envie trabalhadores para a seara. Mas o Ministério de Música, a gente diz que você não pode vir de qualquer maneira, você precisa conhecer. Você precisa entender de música. Você precisa ter ritmo. Você precisa, ter alguns pré-requisitos para o Ministério de Música e muita gente não entende isso. Não é só chegar e cantar. Existem outras. A gente quer chegar e louvar a Deus com excelência. Porque o que a gente faz aqui é isso. Mas não é um ministério fácil. Então, a gente precisa nascer de novo todos os dias. Eu, principalmente, que sou uma das que mais falo, às vezes eu puxo a orelha da galera, e antigamente eu puxava a orelha da galera, como eu falei, de qualquer forma, não importando. Hoje não, hoje eu penso 2 vezes antes de falar, mas eu preciso puxar a orelha. Né, Carlos? Preciso puxar a orelha, né? Mas, enfim. Renato já é mais na dele, mas vai, né? A gente vai. Simone é a mais tranquila de todas. Então, eu passo sempre a bomba para Simone. Simone, é com você. Mas por quê? Porque Deus uniu nós 3, quando o pastor Renê nos chamou, somos personalidades diferentes, mas um ajuda o outro. Renato é o líder, nós somos seus auxiliares. Mas nós sentamos e conversamos sobre muitas coisas, como precisa melhorar, o que precisa melhorar, qual música vai entrar. A gente pensa, igreja, a gente pensa muito em qual música vai ser cantada nesse púlpito, porque não pode ser qualquer música. Toda música que a gente cantar aqui precisa exalar o bom perfume de Cristo, precisa ser cristocêntrica, precisa ser envolvida por Cristo. Nosso alvo é Ele. Então, por que eu estou falando isso? Por quê? Quando tiver coisas na igreja, venham buscar. A gente teve um sábado, nosso primeiro culto de Ministério de Louvor, que na verdade entendemos que é Ministério de Música, mas isso aí vai para frente, que precisávamos entender o que é adoração ao Rei. E foi uma bênção. O seminário tem sido bênção. Se toda a igreja tivesse disponível a estar aqui, nossa, essa igreja ia bombar cada vez mais. Mas aqueles que estão, aqueles que realmente querem ouvir a verdade. Então, você que está em casa, como o diácono Luiz falou, venha para a casa de Deus. Venha ouvir de perto, estar juntinho com o irmão. Hoje a gente pode estar juntinho com o irmão. Hoje a gente pode eu ainda de vez em quando, eu sou uma adepta do álcool, toda hora eu passo álcool, mas eu não deixo de estar em comunhão, porque nós precisamos disso. Voltando, só abrir uma pausazinha sobre isso. Então, nós precisamos querer essa mudança. Alguém que não deseja mudar, fechará os seus olhos, sua mente e o seu coração ao poder que pode mudá-lo. Eu até escrevi aqui do comentário de Barclay. É Barclay, pastor? Barclay. Pastor Denilson me emprestou, me deu, Ele exemplificou assim. Jesus vem oferecendo a mudança, de nos recriar, de nos fazer de novo. E se fôssemos honestos, responderíamos assim: não, obrigada. Estou satisfeito como estou, não quero que me ajude. Por quê? Porque Jesus veio para transformar a nossa vida. E a gente finge para Ele, dizendo que a gente quer essa mudança. Mas, na verdade, nós estamos sendo desonestos com Jesus. Ele sabe disso, tá? Só estou dizendo isso para você. Ele sabe que nós estamos sendo desonestos. Porque se fôssemos honestos, nós falamos: Senhor Jesus, não precisa não quero mudar, tô boa do jeito que eu estou e tal, me deixa assim. E Ele vai deixar. Você não quer. Mas aí a gente finge vir à igreja, como Nicodemos, conhece a lei, conhece as escrituras, conhece a palavra, mas não conhece a verdade que é Jesus. Porque ela transforma. Fale para o seu irmão, a palavra transforma. Isso é verdade, querido. E o último versículo para a gente terminar é o versículo 8. E aí eu fui pesquisar, diz assim, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Aí eu fui pesquisar, dizendo que mais ou menos diz assim, conversas noturnas aconteciam no piso superior da casa. Bem provável, quando estavam conversando, Jesus e Nicodemos, naquela época, o vento estava soprando, né? Daí Jesus falou essa palavra. No mundo, usamos muitas coisas sem sabermos como funciona, não é verdade? Exemplo, o rádio. Hoje em dia quase não se ouve rádio, mas como que funciona o rádio? Né? A eletricidade. A gente vê aí, ó, tá com luz. Como se monta um computador? Somente aqueles que estudaram para tal sabem dizer exatamente uma placa-mãe, o que é no computador. Né? Guilherme, que é muito fera nisso. Ele sabe exatamente o que é. O eletricista sabe exatamente qual fio que deve usar e tal. Mas nós estamos aqui, utilizando aquilo que foi criado. Somente aqueles que estudaram sabem exatamente cada peça que possui e que se conectam. Assim é o Espírito. Podemos não compreender como trabalha o Espírito, mas qualquer um pode comprovar o seu efeito na vida das pessoas com a mudança de atitude. A gente percebe que aquela pessoa tem o Espírito Santo de Deus porque ela é diferente. A gente olha para a pessoa, aquela pessoa fala assim, nossa, eu não sei de onde vem o Espírito, né? É como o vento. Às vezes eu posso não conhecer, mas nós sabemos que o Espírito soberano de Deus está sobre aquela pessoa. A vida do nosso pastor Renê é um exemplo. Agora ele não está podendo, mas nós sabemos que o Espírito de Deus está sobre ele. Porque ele é o cabeça dessa igreja. Independente da sua saúde, enquanto houver fôlego, o Espírito de Deus está sobre ele. E nós estaremos aqui para ajudá-lo. Estaremos aqui para obedecer. Estaremos aqui para ajudar os nossos pastores auxiliares que foram levantados. Estaremos aqui para, num só propósito, encontrarmos a luz em Jesus. Então, querido, nós como igreja, nós precisamos entender. Precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Chegue na sua casa hoje e comece a analisar a sua vida. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Eu não consigo viver mais dessa forma. Eu estou cansada de viver da mesma maneira. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. A minha mente precisa ser transformada. O meu falar precisa ser transformado. A gente fala que às vezes aqui na igreja, até o pastor falou ontem, é fácil. Mas ultimamente tem sido até na igreja difícil ser cristão. Se aqui na igreja está difícil, imagine lá fora. Porque nós estamos nos tornando, irmãos, desculpe falar, meninos na fé. Nós não fomos criados para ficar eternamente crianças. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer, desde o mais novo ao mais velho. Às vezes a gente fala assim, o mais novo não vai entender, e o mais velho também não vai entender, porque já está inculcado na cabeça dele há muito tempo. Não, queridos, a palavra de Deus transforma. É só deixar você ouvir a voz do Senhor e falar, mude, transforme, vá pedir perdão, peça misericórdia, confesse o seu pecado, como foi falado ontem, confesse o seu pecado. E viva, seja transformado pela palavra do Senhor, nasça da água e do Espírito, nasça da verdade que vem de Deus. E para a gente terminar, agora sim você pode colocar a frase, amiga. O meu resumo de tudo isso, eu coloquei nessa frase, nesse texto, na verdade. Encontramos luz na escuridão, quando deixamos tudo que nos rodeia de lado e nos esforçamos a ir de encontro a Jesus e deixá-los nos transformar por completo, abandonando o velho homem e toda a sua religiosidade e a cada dia nos tornando mais parecidos com ele. É importante conhecer as Escrituras, sim,
Mas é de suma importância deixar que as Escrituras nos transformem diariamente com experiências marcantes com o Senhor, através do poder do Espírito que vem dele. Precisamos conhecer a palavra? Sim, precisamos conhecer. Eu não sou a melhor de lembrar. Eu sei que está na palavra, mas se você me perguntar que versículo, eu não vou lembrar. Mas eu sei. Mas, independente disso, querido, eu preciso viver essa verdade. Se Jesus diz que eu tenho que parar, eu tenho que parar. Se Jesus diz que eu tenho que continuar, eu vou continuar. Se Deus diz que eu tenho que me afastar dos maus caminhos, eu preciso me afastar. Se eu preciso me afastar de alguém que não tem me levado a conhecer a verdade, eu vou me afastar. Porque isso é nascer de novo. É querer viver o Evangelho. É querer viver a verdade. É honrar e glorificar o nome do Senhor. Assim, essa igreja vai ser uma igreja forte. E aí, quando a gente colocar o pé lá fora, as pessoas vão olhar. Existe algo diferente nesse povo. Eu anseio, mas digo que eu ainda estou no caminho. Eu conversei com as meninas, eu anseio, gente. Lógico que os milagres que precisam acontecer são dentro de nós. Mas por que não existe mais um paralítico se levantando quando a gente diz levanta e anda? O cego enxergar. Porque a nossa fé foi diminuindo em Deus. E às vezes eu tenho esse desejo no meu coração e eu falo, não tenho coragem. Se eu chegar lá para aquele irmão e falar, levanta e anda, eu vou passar vergonha. Que triste, irmãos. Precisamos melhorar muito. Precisamos viver esse evangelho que transforma, que cura, que restaura. Vamos ficar de pé. Precisamos sair daqui nessa manhã. Entender que o evangelho que a gente vive ainda é muito superficial. A gente precisa mergulhar nessa verdade, querido. A gente precisa mergulhar.